Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei com você nos próximos dias para meditarmos juntos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes de entrarmos propriamente na meditação dos capítulos da carta, se faz necessário conhecermos um pouco da cidade de Corinto e da igreja que lá foi instalada. Primeiramente, a cidade de Corinto era uma cidade de importância comercial no antigo Império Romano, pois ficava entre dois portos, o que facilitava a importação e exportação passando por ela. O apóstolo Paulo visitou a cidade na sua segunda viagem missionária, conforme relata o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nesse período, ele ministrou em algumas sinagogas judaicas que existiam na cidade. Porém, não foi muito bem recebido pelos judeus, com exceção de alguns que, ouvindo o evangelho, foram ganhos para Cristo. Mesmo diante desse problema inicial, ele permaneceu ali pelo menos 18 meses e implantou essa igreja. Segundo os historiadores, o apóstolo Paulo inaugurou a igreja ali por volta do ano 50 a 52 depois de Cristo. É importante que você saiba que a igreja nesse período se reuniam em casas, num total de 30 a 50 pessoas aproximadamente. 3 anos depois da partida do apóstolo Paulo, houve a necessidade de que o evangelho fosse reafirmado entre os coríntios, pois alguns problemas começaram a surgir no meio da igreja. Problemas como facção sendo formadas, pecados sendo tolerados, falta de entendimento em relação ao consumo de alimentos vendidos na cidade, pormenores familiares, administração dos dons espirituais e ordem nos cultos e acerca da ressurreição dos mortos. Todos esses problemas mencionados foram levados ao apóstolo Paulo enquanto estava na cidade de Éfeso, no ano 54 a 55 depois de Cristo. E essas informações concederam a ele a oportunidade de esclarecer essas dificuldades, escrevendo esta primeira carta. Essas informações foram levadas até o apóstolo Paulo por alguns irmãos de Corinto, alguns da família de Cloe, Estéfanes, Fortunato e Acaio. É um consenso de que foram levadas algumas cartas com perguntas dos coríntios para o apóstolo Paulo, e as respostas a essas perguntas não auxiliaram somente a igreja de Corinto, mas no tempo presente também têm sido de grande valia para a igreja. Partindo desse princípio, posso dar continuidade e prosseguimento em nossa meditação nesta maravilhosa carta. Como ficou claro, o apóstolo Paulo tinha o propósito de instruir a igreja a partir dos problemas e questionamentos que lá existiam. E, portanto, podemos notar algumas divisões na carta. Primeiramente, o apóstolo Paulo tratou da questão das divisões que haviam na igreja, e ele ocupou os 4 primeiros capítulos para esclarecer essa questão. Em segundo lugar, ele tratou sobre as questões de relacionamento de comunhão na igreja, como tratar o pecado, os conflitos e o casamento. Ele ocupou os capítulos 5 a 7. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo tratou sobre a questão da liberdade cristã, nos capítulos 8 ao 10. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo tratou sobre o culto e os dons, do capítulo 11 até o 14. No capítulo 15, ele ensina sobre a importância da ressurreição na doutrina cristã e, por fim, encerra a epístola no capítulo 16, falando sobre a coleta e deixando os agradecimentos. Hoje, no nosso primeiro dia, estarei expondo os capítulos de 1 a 4. O apóstolo inicia o capítulo 1, nos primeiros 3 versículos, nos informando que ele é o autor da carta e está na companhia de Sóstenes. É importante que você perceba que logo após o apóstolo mencionar o seu nome, ele se autodeclara chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Digo que é importante perceber isso, pois na igreja de Corinto, alguns estavam questionando a apostolicidade do apóstolo Paulo. E para deixar claro e evidente, ele inicia sua carta afirmando que não foi vontade de homem algum, ou de si mesmo, que ele veio a ser apóstolo, mas foi pela vontade de Deus. Ao mencionar o irmão Sóstenes na sua saudação, o apóstolo utiliza o pronome nosso, deixando a ideia de que Sóstenes era um proeminente irmão conhecido pelos coríntios. Possivelmente, ele seja o mesmo Sóstenes que foi ferido pelos judeus diante do tribunal em Corinto, conforme relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. E agora estava com Paulo em Éfeso. Depois de se apresentar juntamente com o irmão Sóstenes, o apóstolo Paulo esclarece que escreve com o propósito de alcançar a igreja que estava situada na cidade de Corinto, conforme o versículo 2. O termo igreja, como disse anteriormente, se refere às reuniões realizadas nas casas pelos cristãos.
E faço questão de enfatizar isso novamente, pois muitos entendem por igreja uma construção de alvenaria ou coisa do tipo, mas esse não é o real significado para o termo igreja aqui. Observe que o apóstolo Paulo liga o chamado de Deus para a igreja de Corinto com um propósito, assim como fez no versículo 1, quando mencionou o chamado de Deus para a sua vida. A diferença é que ele foi chamado para apóstolo e os coríntios chamados para serem santos. E para que não pareça que o apóstolo não precisa ser santo, ele continua o versículo dizendo que esse chamado inclui todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos foram chamados por Deus para serem separados para Ele, exclusivos e dedicados a Ele. Isso que devemos entender pelo termo santo. E conclui a primeira sessão de autoria e destinatários, evocando a graça e paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos crentes de Corinto. Perceba que do versículo 4 até o versículo 9, o apóstolo Paulo reafirma que foi pelo chamado de Deus que os irmãos de Corinto também passaram a ser de Cristo. Ou seja, o chamado de Deus foi a causa que originou a apostolicidade de Paulo, assim como foi também a causa da vida espiritual em Cristo que os coríntios viviam. E isso é fenomenal, pois a segurança que os coríntios tinham repousava na certeza de terem sido chamados por Deus e seriam confirmados em Cristo a partir dessa certeza. E essa confirmação já estava sendo observada neles através do conhecimento por eles compartilhado e dos dons espirituais que estavam experimentando. Com essas palavras, o apóstolo estava declarando que eles de fato estavam em Cristo. Eles eram chamados de Deus para serem santos e realmente faziam parte do povo escolhido. No versículo 10, o tom do apóstolo Paulo sofre uma leve modificação. Passa de elogio e reconhecimento para um aconselhamento pastoral. E então, a partir do versículo 11 até o 17, ele levanta um assunto que não poderia ser ignorado entre eles, a divisão. E essa divisão só estava ocorrendo entre eles porque, ainda que houvesse a disposição mental de que todos estavam em Deus, havia diferença no posicionamento de como eles estavam servindo a Deus. E para que eles resolvessem essa questão, eles precisavam ter não somente uma disposição mental para a unidade, mas também o mesmo posicionamento de paz de um para com o outro. As pessoas que informaram o apóstolo Paulo acerca da divisão foram os da família de Cloe. E nada além do nome desta mulher foi compartilhado. Não sabemos se morava em Corinto ou se morava em Éfeso, mas o que fica claro é que os coríntios conheciam a sua família e a sua família conhecia a igreja de Corinto. E para que os coríntios soubessem que o apóstolo Paulo realmente estava inteirado sobre a divisão, ele menciona no versículo 12 que havia na igreja aqueles que declaravam ser de Paulo, os que declaravam ser de Apolo, outros que declaravam ser de Pedro e ainda outros que declaravam ser de Cristo. A ordem que o apóstolo Paulo apresenta às divisões inicia do menos importante para o mais importante, onde ele, como instalador da igreja, passou a ser desfavorecido, conduzindo ao entendimento de que os mais importantes no meio da igreja eram aqueles que se declaravam ser do grupo de Cristo. E para destruir essa divisão, o apóstolo Paulo, no versículo 13, inicia com uma pergunta sobre a possibilidade de Cristo estar dividido. Com essa pergunta, ele quer evidenciar que Jesus é o cabeça da igreja e não pode ser alvo de divisão. Foi ele quem morreu pelos coríntios e foi nele que os coríntios foram batizados. Ainda que Paulo tenha batizado alguns dos irmãos em Corinto, Cristo continuava sendo o cabeça de todos, pois foi pela morte de Cristo que todos passaram a ser parte da igreja. E foi essa mensagem que eles receberam do apóstolo e não poderia ser anulada. A partir do versículo 18 até o 25, podemos compreender que a mensagem da cruz estava sendo confrontada através de alguns raciocínios humanos. Mas o apóstolo Paulo estabelece no versículo 18 a verdade absoluta para derrotar esse confronto. A mensagem da cruz, que é considerada loucura para aqueles que seguem rumo à destruição, mas não deve ser assim com os salvos, pois para os salvos essa mensagem é o poder de Deus. Para provar o raciocínio, o apóstolo Paulo utiliza as palavras do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 14, 19, versículo 12 e 33, versículo 18, respectivamente, afirmando que Deus prometeu que destruiria a sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes e dos entendidos da lei, tornando a mensagem da cruz, para todos esses era considerada louca, a única mensagem de salvação.
que, diga-se de passagem, falava unicamente de Cristo, não de Paulo, Apolo ou Pedro. E o raciocínio do apóstolo é aprofundado a partir do versículo 21, onde ele afirma que Deus ignora os sinais que os judeus consideram importantes, a sabedoria que os gregos consideram fundamental, salvando os crentes apenas com a mensagem da cruz, ainda que esta mensagem seja considerada pelos judeus um tropeço ou loucura para os gregos ou gentios. É ela que deve ser pregada. Nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo declara que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mesmo que os gregos considerem louca essa mensagem. Ela é a mensagem de sabedoria que salva os gregos que creem, ainda que os judeus considerem esta mensagem fraca. É essa mensagem que salva os judeus que creem. E o apóstolo ainda continua com o mesmo raciocínio da verdade única da mensagem da cruz no Evangelho, afirmando nos versículos 26 ao 29 que Deus não se apoiou em algum mérito humano salvando sábios ou poderosos ou os da nobreza, para que a sua mensagem de salvação recebesse crédito da parte do homem, mas ele ignorou a sabedoria, a força e a significância humana, escolhendo salvar os que creem por uma mensagem simples de que Cristo morreu crucificado, para que nesta mensagem nenhum homem pudesse receber crédito, mas somente Cristo. E o apóstolo fecha o raciocínio nos versículos 30 e 31, afirmando que Jesus Cristo é a sabedoria, a justiça e a santificação para a redenção de todos os que creem, onde nenhum homem pode se gloriar em si mesmo, mas somente no Senhor. E ele utiliza as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, onde o profeta declara que o homem deve se gloriar em conhecer o Senhor e sua misericórdia. E com essas palavras, ele conclui o primeiro capítulo de nossa meditação de hoje. Porém, o capítulo 2 inicia com uma intensificação do raciocínio anterior, provando que o apóstolo Paulo, quando levou o evangelho a eles, se utilizou única e exclusivamente da mensagem da cruz. É isso que você pode observar do versículo 1 até o 5, onde ele assegura aos coríntios que a sua mensagem foi apoiada exclusivamente em Jesus Cristo e na sua mensagem da cruz, para que os coríntios não se apoiassem em alguma sabedoria humana ou em homem algum, mas no poder de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo está lutando com todas essas palavras para que os coríntios retornassem ao princípio elementar da fé e da salvação e deixassem todo e qualquer tipo de referência humana como base para a salvação deles. Porque nem ele mesmo, que foi o inaugurador da igreja ali em Corinto, se utilizou de sabedoria ou de eloquência humana para que a mensagem da salvação fosse eficaz entre eles. Mas o apóstolo se apresentou entre eles em fraqueza, temor e grande temor, e isso com o propósito de que o poder de Deus, através do Espírito Santo, fosse a única referência em que se apoiassem. No versículo 6, o apóstolo Paulo se propõe a provar que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de pouca importância ou louca, como é considerada pelos gregos, mas é uma mensagem de sabedoria. Mas essa sabedoria não é de acordo com a sabedoria do homem, e sim uma sabedoria que é recebida e aprovada somente por aqueles que creem, e esses são considerados maduros, porque saem da imaturidade mundana para a verdadeira maturidade espiritual. E segundo o apóstolo Paulo, nos versículos 7 e 8, só chegam a esse entendimento aqueles que creem, que aprovam a sabedoria de Deus e ignoram a sabedoria dos poderosos, que pensavam ser sábios, mas crucificaram o Senhor da glória, demonstrando com isso que não são dignos de Deus e de seu mistério revelado em Cristo. E olha que interessante a citação do apóstolo no versículo 9. Ele afirma que somente aqueles que receberam o chamado de Deus e por ele são amados, conseguem compreender essa sabedoria. Sabedoria é esta reservada por Deus apenas para os que creem. E o profeta Isaías é usado novamente aqui no versículo 9, no seu texto do capítulo 64, versículo 4, onde o profeta diz que Deus, igual ao nosso Deus, nunca se ouviu e nem se percebeu. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E no versículo 10, o apóstolo assegura aos coríntios que essa revelação da sabedoria de Deus para a salvação dos que creem veio até eles através da presença do Espírito Santo, que é o único ser que pode revelar este conhecimento, pois ele, o Espírito Santo, vem de Deus. E aqueles que não possuem o Espírito de Deus não podem conhecer essa sabedoria para a salvação, pois o que está neles é somente o espírito humano e só tem um mero conhecimento humano das coisas, conforme o versículo 11. Mas nós, os que cremos, recebemos o Espírito de Deus,
e podemos ter esse conhecimento gratuitamente por Deus, através da fé, no versículo 12. E somente as pessoas que vivem essa realidade espiritual conseguem compreender e explicar esse mistério, pois se recebe espiritualmente e não através de algum raciocínio humano, que é incapaz de entender e discernir o espiritual. Leia isso nos versículos 13 e 14. O mais belo é que no versículo 15, o apóstolo Paulo afirma que possuir esse conhecimento espiritual eleva a posição dos que creem em relação aos descrentes, pois estes estão excluídos do conhecimento real e da sabedoria divina e não conseguem discernir corretamente as coisas, mas somente aqueles que adquirem pela fé a mente de Cristo, através do Espírito Santo, que habita somente nos que creem, conforme a conclusão do capítulo 2, no versículo 16. Observe você, o apóstolo Paulo está deixando claro para os coríntios que a mensagem da cruz foi reservada exclusivamente para os que creem e recebem através da pessoa do Espírito Santo esse entendimento. E ele mencionou tudo isto nestes 2 primeiros capítulos para mostrar à igreja de Corinto em qual nível de espiritualidade eles se encontravam, como veremos no próximo capítulo. Observe que é justamente sobre essa questão que ele trata no capítulo 3. Onde logo nos primeiros 4 versículos ele introduz a igreja de Corinto tratando-os como imaturos ou naturais, pois deviam ter alcançado este conhecimento compartilhado por Deus entre seu povo, através do Espírito Santo, mas estavam agindo como os incrédulos, que consideravam os homens e se gloriavam na sabedoria deles. Interessante que o apóstolo Paulo, ao tratar sobre os grupos que havia na igreja, só menciona ele e Apolo no versículo 4, excluindo Pedro e Cristo, que eram as outras pessoas das divisões que havia na igreja. Mas o propósito desta exclusão se revela nos versículos posteriores, do 5 ao 9, onde o apóstolo Paulo esclarece que a instrumentalidade humana tem o seu propósito no reino de Deus, mas esse propósito não é de forma alguma para elevar o ser humano, pois tanto Paulo como Apolo tiveram seu papel na tarefa de conduzir o evangelho aos coríntios. Mas não foram eles que, por poder ou sabedoria, tornaram alguns deles crentes, mas agiram como instrumentos de Deus, para plantar no caso do apóstolo Paulo e outro para regar no caso de Apolo. Mas nem o que planta ou o que rega tem o poder de trazer o crescimento ao plantio, cabendo somente a Deus esse poder. O que cabe a esses 2 agentes é somente a recompensa pelo trabalho realizado no Senhor. Essa recompensa vem de Deus no dia apropriado, como será mencionado mais à frente. E a partir do versículo 10 até o 15, o apóstolo Paulo esclarece que o fundamento do Evangelho é um apenas, Jesus Cristo, e este crucificado. E ainda que outros venham a edificar a igreja com seus ensinamentos, nunca deve ser retirado da mensagem principal este fundamento. Nada supera, nada está além da realidade de que a igreja se fundamenta na mensagem da cruz de Cristo. E ele deixa claro nos versículos 12 ao 14 que se alguém edificar a igreja com ensinamentos não correspondentes com a mensagem da cruz, contrariando o fundamento do evangelho, esse tal não receberá galardão, pois os seus ensinamentos não condizem com a verdade da sabedoria de Deus e, por esse motivo, não suportarão o fogo do julgamento de suas obras, mesmo que este não sofra a condenação, mas perderá o galardão de todo o seu trabalho, por não ter sido fiel à mensagem fundamental, conforme o versículo 15. Nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo afirma que a edificação feita sobre o fundamento que é Cristo somos nós, a igreja, que passamos a ser templo edificado sobre este fundamento, e por esse motivo Deus não poupará aqueles que destruírem esse edifício, colocando nele um fundamento não estabelecido por Deus. E para concluir o raciocínio de que não deve haver na igreja nenhum favorecimento humano e nem mensagens de sabedoria humana como fundamento para a salvação, o apóstolo Paulo exorta aos coríntios que se mantenham apoiados na sabedoria de Deus, que mesmo parecendo loucura para os sábios deste mundo, é a verdadeira sabedoria, e exorta aos coríntios a receberem os benefícios do Evangelho como dádivas de Deus para eles, sejam homens ou quaisquer outras coisas presentes neste mundo. Tudo deve ser motivo de exaltação de Cristo na igreja. Já no capítulo 4, o apóstolo Paulo inicia nos versículos 1 ao 5, esclarecendo que esse julgamento mencionado por ele no capítulo anterior será realizado por Deus e não por homem algum.
Na verdade, os homens devem considerar os colaboradores do Evangelho como servos de Deus apenas. E esse julgamento futuro deve ser constantemente lembrado por aqueles que cooperam na obra de Deus, pois Deus requer destes fidelidade no cumprimento desta tarefa. E mesmo o apóstolo Paulo não está isento desse futuro julgamento, como se já estivesse justificado diante de Deus, mesmo que diante dos homens ele se considere sem culpa. Porém, Deus mesmo é quem manifestará os desígnios e propósitos humanos para que na vinda do Senhor Jesus todos recebam o que lhe é devido de acordo com a sua fidelidade no ministério. A partir do versículo 6 até o 13, o apóstolo Paulo expõe que a atitude dos coríntios destoa a sua própria atitude como apóstolo, pois ele se utilizou dos exemplos anteriores, inserindo Apolo e ele nas figuras mencionadas, para explicar o quão importante é que Cristo seja o único fundamento da salvação, pois essa foi a mensagem que ele e Apolo pregaram. E deviam, como ele, se portar humildemente diante da preciosidade da mensagem do Evangelho, e não como fartos de conhecimento, riqueza e de reinado, enquanto o próprio apóstolo estava sendo condenado à morte, sofrendo pelo Evangelho e pela mensagem da cruz, e mesmo assim era considerado como o lixo do mundo por eles, porquanto recebia dos coríntios o desprezo, enquanto devia ser respeitado por eles. E nos versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo lembra aos coríntios que ele mesmo foi quem os gerou em Cristo, e isso não devia ser ignorado, mas suas palavras deviam ser aceitas e seu exemplo seguido como o pai que orienta seus filhos. Nos últimos versículos do capítulo, o apóstolo Paulo demonstra que sua preocupação com seus filhos em Coríntios o levou a enviar Timóteo, a quem muito amava, e também era seu filho na fé, com o propósito de lembrá-los do evangelho que ele havia pregado anteriormente. Com essa atitude, o apóstolo Paulo deseja que os coríntios entendam que ele não pôde ir até eles até aquele momento, mas seu desejo era visitá-los. E deixa uma questão para alguns irmãos soberbos de Coríntio, que se consideravam superiores ao apóstolo, e diante disso, deixa a possibilidade de ser amoroso ou ríspido diante deles na sua visita. Amoroso se fosse recebido como pai na sua visita, ou ríspido se fosse recebido com desprezo. Assim, concluímos o primeiro dia de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quero destacar alguns pontos importantes revelados para nós nesses capítulos. O primeiro é que costumeiramente nós agimos à semelhança da igreja de Corinto, preferindo algumas pessoas em detrimento de outras no meio da igreja. Isso nos faz semelhantes a eles também no recebimento do conhecimento do verdadeiro evangelho, que não depende de homem algum, mas somente de Cristo. E quando preferimos alguém em relação ao outro, estamos manchando a verdade do Evangelho. Mensagem essa que leva somente a cruz como fundamental para a nossa salvação e vida em Deus. E para finalizar, esse defeito que existe em nós nos conduz a um abandono progressivo da mensagem bíblica, nos conduzindo a uma dependência extrema da mensagem transmitida pela pessoa que consideramos. E a única pessoa que devemos considerar como fundamental para a nossa vida em Deus é Jesus Cristo. Todos os demais devem contribuir para que Jesus Cristo seja cada vez mais glorificado em nós. Porém, não podemos deixar de respeitar a posição daqueles que com muito amor e dedicação nos conduzem a conhecer mais de Cristo. Mas não devemos respeitá-los de tal forma que venhamos desprezar os demais. Assim sendo, aquele que contribui com o propósito de nos conduzir ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é servo de Deus e deve por isso ser considerado como um cooperador de Deus para a edificação de seu povo na pessoa de Cristo. Portanto, devemos ser cautelosos em nossas relações pessoais, não desprezando alguém enquanto prestigiamos outros, pois na igreja o único que devemos destacar como fundamental para a nossa salvação, de novo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Até amanhã, querendo Deus.